como a Rosana falou no começo, a pandemia veio e perdemos o controle. Não perdemos o controle. Nós não temos controle algum, estamos no controle do Senhor. E isso vem confirmar isso, porque, irmãs, como nesse período, irmãs de lugares tão diferentes e distintos ouviram a palavra do Senhor. Hoje, numa noite como essa, todas as regiões quase do país representadas, norte, nordeste, acho que não tem ninguém, mas o sudeste, o centro-oeste, não é? Então, irmãs de tantos lugares em torno da palavra de Deus, coisas que só o Senhor faz. Então, quando começou essas transmissões, lá por maio, junho, algumas igrejas aqui e acolá, mais em junho, daí julho, fizemos uma série, uma semana toda, e depois foi espaçando, mas a gente nem dá conta. Cada dia, às vezes, tem 2 ou 3 ou outras irmãs fazendo. Glórias ao Senhor, louvado seja o teu nome, pela expansão do nome dele, como as irmãs têm feito esse trabalho. Que isso realmente seja para a honra e a glória do nome do Senhor. E sabe, irmãs, não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas nessa sexta-feira de hoje, 16 de outubro, nós estamos muito mais responsabilizadas do que lá no comecinho, quando começaram essas transmissões, algumas mensagens aqui e acolá. Hoje, o que nós aprendemos do Senhor, o que é que estamos fazendo com toda essa bagagem de aprendizado? O que isso mudou na sua vida? Que atitudes de mudanças trouxeram na sua vida nesse período de tempo juntas? E eu gosto de ver a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, porque como somos incapazes por nós mesmas, inúteis por nós mesmas, para transmitir a palavra do Senhor. Mas a misericórdia dele, a misericórdia do Senhor, faz toda a diferença em nos manter em pé. As ondas vêm, as marés vêm forte de todos os lados, e aquilo embala, embola, e vai areia, água suja, mas nós não somos levadas, o Senhor está conosco. Não tememos o mal. Esse hino que foi cantado o último, muito forte, muito forte. Não tememos o mal, não temeremos, o Senhor está conosco. E essa tem sido a nossa bandeira do dia a dia. Essa tem sido a nossa bandeira. Lutas com enfermidades, lutas diversas, inúmeras, e situações diversas, inúmeras, vem atacando, e a gente pensa, é o fim. Mas o Senhor tem estado conosco por misericórdia. Mais uma vez, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, irmãs. E que nessa noite, o que temos que falar da parte do Senhor, já um assunto que temos pensado nele já há alguns dias, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17. Eu vou ler esse versículo em 2 versões. Na versão revista e atualizada, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Na versão revista e corrigida, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu analisava esse versículo, eu ficava pensando na seguinte questão: uma pessoa que foi alcançada por Cristo, uma pessoa natural, comum, ela foi totalmente transformada como pessoa quando ela encontra Cristo. A sua posição foi transformada, pois ela é nova criatura. As suas práticas mudaram, porque agora ela é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Essa é a base desse versículo. Então, nós temos uma pessoa transformada. A pessoa. Nós temos essa pessoa com uma nova posição.
porque agora a posição dela está em Cristo. Nós temos uma pessoa com uma nova prática, a sua prática agora é mudada, porque as coisas velhas já passaram. E essa pessoa chega. E a pergunta é, como eu, como uma cristã madura que sou, devo receber essa pessoa na comunidade de Deus, na família de Deus? Agora ela é nova criatura, ela é uma nova pessoa. Como eu estou, como você está, eu, como uma mulher que sirvo a Deus, como eu estou para receber essa pessoa no corpo de Cristo, na comunidade cristã? Agora ela tem uma outra prática. Ela vai começar a conviver com os cristãos. Agora ela vai ter um mundo novo. É diferente daquele que ela vivia. É tão novo para ela que ela não sabe nada, ela está chegando agora. Então, como eu estou ali na porta, né? Como eu estou na porta para receber essa pessoa? Essa é a pergunta. Eu fico olhando para João no capítulo 4, quantas lições, irmãs, aquela história de João capítulo 4 nos dá, a história da mulher samaritana, aquela mulher que foi abordada pelo Senhor. Como o Senhor tratou aquela mulher, como ele abordou, o que ele fez. E naquele texto de João capítulo 4, nós temos umas abordagens feitas pelo Senhor que são dignas de serem copiadas por nós. E se copiarmos, vai dar certo no nosso andar diário de uma cristã que precisa receber aquele novo, aquela nova que está chegando. Eu vou trazer sempre a palavra novato, ou novata, ou nova na fé, ou novo na fé. Essa vai ser uma palavra bem comum, que não vamos estar usando hoje, mas a chegada do novato, da novata, no corpo de Cristo. Nesse capítulo 4 de João, nós aprendemos na abordagem do Senhor alguns princípios que nos ajudam a entender como os cristãos, né, como cristãs que somos, como devemos receber esse novato, que agora é nova criatura, no reino de Deus, no seio da igreja. Jesus fez algumas abordagens que precisam ser destacadas aqui. A primeira delas, vamos ver em João, no capítulo 4, abram lá sua Bíblia. É um texto que nós sabemos de cor, talvez, várias pessoas, várias de nós conhecemos o texto da mulher samaritana de cor, é uma leitura maravilhosa e estimulante, porque é uma história que ela vai crescendo, ela vai tendo um crescente, ela vai enchendo a gente de alegria para ver onde que aquilo vai chegar, e é esse entusiasmo, é com esse entusiasmo que eu quero ler esse texto, e que vocês vejam o que o Senhor fez. O versículo 3, João, capítulo 4, diz assim: Jesus estava num certo lugar, e aí deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água
tornará a ter sede. Aquela, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vamos parar com a narrativa até aqui. Um texto maravilhoso. Não daria para discorrer sobre esse texto sem fazer essa leitura. Ela é muito profunda, ela é grandiosa, é uma leitura cativante. Mas nós vamos aprender ali com o Senhor algumas das abordagens que ele fez. A primeira, o Senhor, ele esperou aquela mulher. Nós, na porta, esperando o novato, é isso que devemos fazer. A pessoa que é nova criatura, chega para o reino de Deus, chega para a igreja, chega para a família de Deus, será que tem alguém esperando por ela? Será que tem alguém que conhece o seu nome? Será que tem alguém que sabe onde ela vai passar? Jesus ficou assentado no poço e mandou seus discípulos comprarem alimentos. Mas ele não estava ali à toa. Ele sabia que aquela mulher ia ali. Ele esperava por ela. Esperar o novato chegar, esperar a novata chegar. Quando nos interessamos pela pessoa, aquele que é nova criatura, que está recém-chegado, nós a esperamos? Somos boas anfitriãs? A boa anfitriã, quando está esperando o seu hóspede, ela prepara tudo. Ela fica com aquela preocupação de nada faltar, de tudo estar no lugar. É interessante a gente que vai a diversos lugares e quando a gente sabe onde vamos ficar e que a pessoa está nos aguardando, não é? A anfitriã está nos esperando. Então ela prepara toda a casa, fica aguardando, não é? E como é bom sabermos que tem alguém nos esperando, que tem alguém para nos receber. Nós somos recebidos, acolhidos, que coisa boa. Mas na família de Deus, quando esse novato chega, quem está ali para receber? Nós aprendemos a primeira abordagem do Senhor com essa mulher. Ele estava ali, sentado, esperando a mulher. E sabe, uma mulher com uma história muito triste, uma mulher com uma história muito ruim, com hábitos desagradáveis. Ela era rejeitada, ela não era bem-vinda, ela era excluída da comunidade, ela era excluída do povo de Israel, porque os judeus não falavam com os samaritanos, diz a nossa narrativa bíblica, com um histórico familiar muito triste. Mesmo assim, o mestre estava ali esperando a mulher chegar. Amadas, o primeiro passo para recebermos bem um novato é esperar por ele, é esperar por ela. E preparar para receber, saber algo a seu respeito. Esperar. Essa é uma das abordagens que o Senhor fez com aquela mulher, que nós devemos praticar na nossa vida. A segunda abordagem, Jesus não somente esperou a mulher, mas ele assentou com ela.
O Sérgio escreveu um livro que chama A Pedagogia da Cadeira, e nesse livro ele aborda vários assuntos, e um dos assuntos que ele aborda é falar para multidões, falar para muita gente, ótimo, excelente, mas puxar a cadeira e falar com um. Então ele fala da pedagogia da cadeira, sempre tem uma cadeira vazia do seu lado. E sempre traga alguém nessa cadeira vazia. E sabe, o Senhor fez isso. Os discípulos não estavam ali, não estava ninguém, mas o Senhor assentou com aquela mulher. Ele assentou na beira do poço. Nós vemos um contraste desse assentar. Os grandes mestres de Israel se orgulhavam de sentar na cadeira de Moisés, na cadeira dos rabinos que ficavam lá na sinagoga. Os reis se orgulhavam de sentar nos seus tronos, poltronas de ouro, ouro precioso. Os fariseus se orgulhavam dos primeiros lugares nos banquetes, orgulhavam por se sentar ali à frente. Mas o mestre dos mestres nos deixa uma lição. Ele sentou à beira do poço. Ele sentou num lugar simples, porque ali ele sabia o valor de quem iria ali. Ele olhou além da casca, ele olhou além do externo, além do exterior. Ele sabia do valor daquela mulher que ali estava chegando. Ele sabia o valor de sentar com o pecador. Você tem tido tempo para sentar com o pecador? Com a pecadora? Tem tido tempo de olhar o valor que ela tem? O Senhor fez isso. Ele sabia que esse ato de sentar com essa mulher poderia introduzi-la no reino de Deus, uma vez que ela, crendo, ela podia fazer parte da família de Deus. Agora ela tinha uma oportunidade diante dela para tomar essa decisão, para se tornar uma nova criatura, para se tornar uma nova pessoa. Ela podia ter uma nova posição, podia ser totalmente transformada na sua prática. Então, assentar-se com o novato. Você tem tempo para sentar? Eu volto a perguntar. Como tem sido o seu tempo com os recém-chegados na família da fé? Você tem alguém que está recém-chegado na família da fé para você sentar junto com ele? Para você investir tempo com essa pessoa? Isso quer dizer concentrar tempo em dar atenção especial para aquela pessoa. Quantas palavras boas, quanta ministração, quanta dedicação, quantas orientações, quanto amor pode ser ministrado só pela paciência de sentar, valorizar o novato na fé. O Senhor fez isso. Aquele momento o mundo parou. Tudo que o Senhor tinha para fazer era conversar com aquela mulher, era dar atenção àquela mulher. Ela era o valor mais importante que ele tinha naquele momento. E ela sentiu esse abraçar do Senhor. Você tem tempo para valorizar o novato na fé, investindo tempo com ele? Tem mais um terceiro ponto. O fato de sentar com o novato faz com que você o escute. Essa é mais uma coisa. Escutar. Nessa novidade de pandemia que tivemos esse ano, tivemos muitos relatos de pessoas que não tinham o costume de ficar em casa mais, não conheciam a própria casa, não tinha tempo para a própria família. Relatos nas escolas de que o que eu vou fazer agora com as crianças em casa? O que eu vou fazer? Não sabiam mais viver em família. E grandes confusões saíram. Certamente, não foi só aqui, vocês devem ter ouvido relatos de que a família não sabia o que fazer. Estavam juntos ali. Não sabia o que fazer. E, às vezes, na família de Deus não é diferente, não se sabe o que fazer.
Porque a correria é tanta que não se escuta mais o outro. Quando você fala, olá, tudo bem? Você não quer ouvir a resposta do outro. Então, se é mais socialmente, é mais politicamente correto dizer tudo bem, a pessoa não vai mesmo te ouvir. Ah, sabe que não está muito bem? É mesmo? A gente fala depois, então. Tá tudo bem? E você vai passando. Você não tem quem te escuta. O Senhor foi todo ouvidos para aquela mulher. Ele sentou e escutou. Escutar o recém-chegado, ele está cheio de dúvida. Aquela mulher trouxe suas dúvidas para Jesus. Ela não sabia, Senhor, onde que é o lugar de adorar? É aqui, olha, vocês falam que é lá, é no Monte Sinai. Qual que é a igreja certa? Olha, eu quero servir a Deus, mas onde é o lugar que eu vou? A pessoa vem com dúvidas. Como você está para escutar essas dúvidas? E ela trouxe mais dúvidas. Olha, o senhor está falando de uma água, mas o senhor não tem vasilha para pegar? Como é que vai pegar a água? O senhor não... Como é que o senhor... O recém-chegado, ele não sabe de nada. Ele não sabe como comportar, ele não sabe as orientações dessa igreja, ele não sabe sobre a vida eterna, ele não sabe sobre a garantia do céu, ele não sabe que uma vez salvo, salvo para sempre. Ele não sabe achar os livros da Bíblia. Mas nós estamos dispostas a sentar do lado, ouvir. Nós estamos dispostas e interessadas nas suas dúvidas. Nós estamos escutando. Escutar é uma ação que precisa ser desenvolvida na família de Deus para receber os novatos. Porque dúvida o novato traz. Nós precisamos ter tempo para ouvi-las, para dirimi-las, para solucioná-las, ou para ouvir e realmente ensinar, falar. Então, Jesus foi passando princípios para nós naquele contato daquela mulher. Agora, nesse ponto, nós já temos 3 verbos. Esperar, assentar e escutar, mas não para por aí. Jesus, ainda com desejo que aquela mulher tivesse uma nova experiência, tivesse um novo caminhar na vida dela, ele desafiou aquela mulher. Desafiar. Esse é o 4º verbo. Desafiar o novato. Jesus falou com ela, vai na sua casa, chama o seu marido e vem cá. É um desafio, porque ela sabia da sua história de vida. Ela não tinha marido. Queridas irmãs, o novato, ele envolve através de desafios, ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser envolvido em desafios para desenvolver. Por que nós não desafiamos esse novato, essa novata a orar? Por que nós não desafiamos esse novato a ter um tempo com a palavra? A estudar a palavra? A comer a palavra? Por que eu não oriento ele a começar pelo Evangelho de João? Por que eu não desafio esse novato com palavras de incentivo? Palavras sábias? Por que eu não desafio esse novato? Eu preciso passar para esse novato que a Bíblia é mais empolgante do que qualquer uma outra leitura. E eu preciso mostrar para ele o poder dessa palavra, o poder da leitura transformadora. Por isso eu preciso ler a Bíblia, que não é mais daquela leitura perniciosa que ele usava antes. Uma leitura morta, uma leitura que tem cheiro de morte. Mas agora ele tem a Bíblia viva. Agora ele tem a palavra de Deus que transforma. E que a leitura da Bíblia é emocionante, que a leitura da Bíblia ela é transformadora. Eu preciso passar esse desafio para ele de como a Bíblia faz a diferença na minha vida. Eu preciso desafiá-lo. Que o tempo com Deus e com a sua palavra é muito melhor do que maratonar as séries dispostas. E tem sido tão
triste você ouvir de cristãos que estão maratonando séries terríveis, mundanas, diabólicas, mas não tem tempo para investir descobrindo as pepitas de ouro da palavra de Deus, em descobrir a riqueza que há na palavra de Deus. Mas para isso acontecer, precisamos desafiar esse novato a começar com coisas pequenas, né? Pequenos hábitos, pequenas mudanças. Não cobrar, mas desafiar a dar novos passos. Aí faz a diferença. Eu vou desafiá-lo a ter uma vida nova, a crescer nesse novo encontro com o Senhor. Jesus fez isso. Vai lá, chama o teu marido, vem cá. Ele estava desafiando a mulher a abrir o coração e contar a sua história. Eu não tenho marido. Olha, senhor, eu já tive 5. Senhor, olha, o que eu tenho agora não é o meu. Ela se viu numa posição de confessar o seu problema, porque Jesus estava ali paciente para ouvir, e porque ele soube desafiar aquela mulher. E ele percebeu que esse desafio ia levá-la a uma confissão que iria transformar para sempre a sua vida. Desafiou a mulher a crescer mais, a ser melhor. Nós precisamos desafiar o novato que chega a crescer, a deixar. Hoje você tem as coisas velhas já passaram. É coisa do passado. Essa nova vida que você está galgando, ela é desafiada a crescer dia a dia. Desafiar. Esse é o quarto verbo. É o outro verbo. Gente, vamos praticar essa abordagem que o Senhor fez àquela mulher. Vai nos dar garantia, vai nos dar subsídio para que nós possamos chegar para esse novato e envolvê-lo. Além disso, Jesus deu à mulher a oportunidade de conhecê-lo melhor. Ela perguntou: quem é você? Você, por acaso, é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ele bebeu água desse poço, os seus filhos, o seu gado. Além disso, depois, você não tem nem com que tirar. Quem é você? Mas nós vimos que aquele contato, aquele tempo com aquela mulher, deu a ela um conhecimento tal que, quando ela correu para a cidade, para falar lá na cidade, que ela havia encontrado alguém, e perguntaram para ela: mas quem é ele? É um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. Acho que ele é um profeta, vejo que ele é um profeta. Ela foi evoluindo no seu conhecimento de Jesus. Primeiro ele era um judeu que estava falando com ela: como que você se atreve a falar comigo, que você é judeu ou samaritana? Mas esse relacionamento evoluiu no conhecimento. Primeiro era só um profeta, só um judeu, mas agora ela corre lá na cidade. Ela chega lá, o seu conhecimento já evoluiu. E agora ela não tem mais Jesus como aquele judeu, aquele profeta. Como que você pede água para mim? Mas quando ela anunciou lá na cidade: vejo que ele é o Cristo. Ela evoluiu no seu conhecimento ao ponto de o próprio mestre ter dado a ela a oportunidade de conhecê-lo. Ele teve tempo com ela e ele deu oportunidade. Ele a desafiou, e esse desafio deu a ambos essa troca de informações, e o Senhor deu a ela a maravilhosa oportunidade de conhecer. Amadas, uma das boas maneiras de nós recebermos o recém-chegado é oferecer a ele a oportunidade de conhecer melhor a Cristo. E sabe, através da minha vida. Contar para ele do meu relacionamento com Cristo. Dar a ele a oportunidade de conhecer a Cristo através do que Cristo fez por mim. Mas agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem experiência com Cristo? Qual é a sua experiência com Cristo que você pode contar?
Ou você é só para mim mesmo, sabe? Eu sou assim mesmo, mas eu tenho um relacionamento com ele, mas é só comigo. Às vezes você não tem uma experiência com Cristo para contar. E quando nós compartilhamos essa experiência, as experiências de Jesus em nós valoriza para nós passarmos para o novato aquilo que Jesus fez na nossa vida. Aquela mulher chegou lá na cidade, ela compartilhou o seu testemunho, ela compartilhou, ela falou, olha, eu conheci um homem, olha, eu acho que ele é o Cristo, vamos lá. Ele falou tudo que eu tinha feito. Ela podia falar de uma experiência que ela teve com ele. Ela podia falar do que ela viu, o que ele fez na vida dela. Ela compartilhou o seu testemunho. Como você conheceu a Cristo? Você já compartilhou para alguém? Como você veio ao Senhor? Como ele te salvou? É a sua primeira mensagem a ser pregada. Ah, não, eu não sei falar nada, eu não sei. Mas você sabe falar daquilo que Cristo fez na sua vida. Aquela mulher não sabia muita coisa. Ela tinha acabado de encontrar com Cristo, mas ela podia falar do que Cristo fez na vida dela. Irmãs, isso pode ajudar o novato a conhecer melhor a Cristo. Cristo quis se revelar para a mulher samaritana, mostrando que ele era o Filho de Deus. E nós devemos querer mostrar para as pessoas como Cristo fez e faz diferença na nossa vida, com o nosso testemunho. Levar esse novato ao pleno conhecimento do Senhor Jesus, através do que Cristo fez na sua vida. Quando você está em família, no seu grupo familiar, nos seus encontros sociais, o que é que sai nesses encontros? As pessoas sabem que você serve a Deus? As pessoas sabem do seu compromisso com Cristo? As pessoas daquele encontro, elas podem ter uma vida mudada por conta da sua vida? Você está permitindo que a sua vida transmita Cristo a outros? Como tem sido a sua vida? Você tem permitido que as pessoas conheçam Cristo através de você? Deixar-se conhecer. Cristo deixou ser conhecido por aquela mulher. Ele quis se manifestar como Filho de Deus. Ele permitiu isso. Deixar-se conhecer através do testemunho. Você pode levar alguém a crescer no conhecimento de Cristo através do seu testemunho. Além de tudo isso, tem mais uma coisa. Jesus fez com que aquela mulher experimentasse a água viva. Olha, se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amadas, nós temos que estimular o recém-chegado, o novato na família de Deus, a experimentar por conta própria a água viva. O relacionamento que o Senhor desenvolveu com aquela mulher, o diálogo que ele desenvolveu ali sentado à beira do poço, ele despertou naquela mulher o desejo dela experimentar a água viva. Nós temos que estimular o recém-chegado a isso. Por conta própria, ele precisa conhecer a fonte da vida. Ele precisa beber da fonte da vida. Porque a pessoa pode converter, mas se ela continuar bebendo água suja, se ela continuar com as mesmas amizades, se ela continuar, ao invés de ler a Bíblia, como já temos citado, ler suas literaturas sujas, obscenas, continuar na mesma prática, ouvindo os mesmos conselhos dos ímpios, continuar sentando na roda dos escarnecedores, ela precisa ser acolhida para que essa prática seja mudada. Ouvindo os mesmos conselhos, vivendo com a mesma turma, ele vai ter muita dificuldade, mas nós podemos incentivá-lo na prática de beber a água viva, uma água que renova diariamente. O Senhor Jesus levou aquela mulher a experimentar por conta própria essa água. E ele falou, olha, essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Era uma água que se renovava diariamente.
do seu interior ia fluir essa água. Uma água viva, uma água fresca. A água que eu bebi ontem, eu posso bebê-la da mesma torneira de hoje, mas não é a mesma água. É uma água nova. E assim é a palavra de Deus. A água que o Senhor oferece, ela é uma água fresca, é uma água nova, diariamente. Aqui. Além disso, quando essa mulher teve a experiência de ela mesma experimentar por conta própria essa nova água, essa água que renovava, aí me faz lembrar daquele versículo das misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Diariamente nós somos abençoados com misericórdias novas a nosso favor. Cada dia uma nova experiência, cada dia uma nova água. Então, para mim, esse encontro com o Senhor Jesus e a mulher samaritana me ensina. E aqui foi nesse ponto que eu tive o título para a mensagem de hoje. Me ensina a prática do acolhimento. Quando a Rosana pediu um título, e eu fiquei pensando que título era, eu pensei no acolhimento. Acolhimento, essa história de Jesus com a mulher samaritana, nos ensina muito sobre o acolher. Nos ensina muito como tratar com esse novato. Me ensina muito a prática para viver a vida comum na família de Deus. O Senhor deixou essa abordagem aqui muito clara. E temos ainda uma última abordagem que nós vamos falar hoje, desse texto de Jesus e a mulher samaritana. Ele quebrou toda a barreira de ideias pré-concebidas, né? Hoje tem um linguajar tão comum do preconceito, né? Um conceito já premeditado. A pessoa que vem para Jesus recente, ele vem cheio de defeitos, cheio de maus costumes, cheios de maus pensamentos, cheios de orientações erradas, cheio de experiências de pecado. Ele estava no curso desse mundo, ele estava na direção desse mundo, múltiplas experiências com pecado. E não é porque hoje ele creu no Senhor, ele se tornou nova criatura, que ele vai mudar da noite para o dia totalmente. Por isso ele precisa ser acolhido, ele precisa ser recebido, ele precisa ser tratado. Por isso esse novato precisa ser bem acolhido. E esse acolhimento, o Senhor Jesus deixou o modelo como nós podemos fazer. Jesus não ignorou aquela mulher. Ele não a subestimou. Não mostrou para ela, olha, você está chegando, mas olha, não. Ele sentou, ele ouviu, mesmo ela sendo quem era. Ele rompeu essa barreira, porque ele sabia que a vida dela tinha um valor inestimável. A vida cristã está acima de qualquer barreira. O ser nova criatura pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E eu sempre gosto de citar. Aquela mulher encontrou Jesus na beira do poço, ao meio-dia. Tem um outro que encontrou Jesus de noite, Nicodemos. Tem um outro que encontrou na prisão, o carcereiro. Tem um outro que encontrou Jesus na repartição pública, o Mateus. Amadas, não tem hora, não tem lugar para Jesus operar o seu poder. Não tem hora, não tem lugar para Jesus transformar uma vida. Não tem hora, não tem lugar para a pessoa se tornar nova criatura. Sabendo disso, aqueles que chegam na família de Deus, trazidos por Deus, porque ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, aquele que chega, eu preciso estar despida de qualquer ideia de apontamento de dedos, mas eu preciso estar cheia de Deus para o acolhimento dessa pessoa, para acolher, para tratar, para limpar, para ajudar, para trazê-la a crescer no conhecimento de Cristo,
diante da presença do Senhor Jesus. Essas são algumas das dicas que o Senhor Jesus deixa, que a gente pode ver. Tem muitas outras, mas foram algumas que eu separei hoje, para a gente falar sobre essa história da mulher samaritana. Devemos esperar as pessoas, devemos assentar com as pessoas, devemos escutar as pessoas, desafiar essas pessoas a conhecer a Cristo e experimentar por conta própria essa vida nova que Cristo dá. E nós devemos praticar o acolhimento dessas pessoas na família de Deus. Que essa narrativa nos ajude e nos desafie a ter uma vida de acolhimento diante do Senhor Deus. Amém. Amém. Obrigada, Castorina, pela palavra que você nos trouxe hoje. Eu sei que foi algo que veio diretamente do coração do Senhor para o seu coração, para você trazer para o nosso coração. Que o Senhor possa te abençoar ricamente. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, recentemente eu fiz um curso a respeito de discipulado. E uma das coisas que foi falado muito nesse curso é que o discipulado é você derramar a sua vida na vida de outra pessoa. É você passar tempo com a pessoa. É você investir na vida e no crescimento dessa pessoa. E há algum tempo atrás, eu li um livro sobre discipulado. Esse é um assunto que me fascina, na verdade. E nesse livro, o escritor dizia o seguinte: quando uma pessoa ela é salva pelo seu ministério, pelo seu trabalho, você precisa passar tempo com essa pessoa. Você precisa envolver essa pessoa de uma tal forma que ela comece a agir como você age. Porque, às vezes, a gente se senta com uma pessoa. Eu achei interessante essa sua colocação, Castorina, porque você falou sobre assentar com uma pessoa, escutar aquela pessoa e fazer com que ela tenha experiências com o Senhor, e ela veja como você teve as suas experiências com o Senhor, e você desafie a ela ter também as suas experiências com o Senhor, de maneira que ela conheça o Senhor cada vez mais e melhor. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando nós passamos tempo com uma pessoa, e essa pessoa ela vai conseguir ver na prática aquilo que você está ensinando em teoria para ela. A teoria e a prática têm uma distância muito grande. Às vezes nós ensinamos para elas toda a prática, todos os conhecimentos que nós temos, tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer dos anos, doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina... A gente ensina a preservação da nossa salvação, né, da certeza que a gente tem da salvação, e tantas outras coisas nós ensinamos para elas. Então, nós enchemos a cabeça delas de teoria, e isso é ótimo, é importante. Mas sabe de uma coisa? Ela só vai ver como essa teoria é aplicada na prática quando ela conviver com você. E isso, irmãs, poucas pessoas querem fazer. Porque isso leva tempo, gasta do seu tempo, gasta do seu dinheiro. Muitas vezes você precisa abrir a porta da sua casa e deixar ela entrar. E no livro de Salmos, nós lemos: portas adentro. Em minha casa terei coração sincero. Aqui dentro da minha casa, o Davi me conhece. Vocês não me conhecem, mas o Davi me conhece. Porque ele lambe sal comigo há 36 anos. É uma vida. E trazer uma pessoa desconhecida para dentro das nossas casas, isso é perigoso, não é? Porque elas vão conhecer quem realmente nós somos. Mas você tem medo disso? Você tem alguma coisa a esconder? Irmãs, discipulado, uma pessoa só pode sair de perto de você quando ela estiver produzindo netos para você. Sabe o que isso significa? Que o seu filho na fé agora
depois de conviver com você, está ganhando outros filhos na fé, que são seus netos. Pensa nisso. Pensa nisso. Poucas pessoas querem disponibilizar do seu tempo, da sua casa, dos seus recursos, para que outras almas possam crescer no conhecimento do nosso Senhor. Esse trecho que a Castorina falou hoje para nós, ele é maravilhoso nesse sentido. Ele nos ensina muito, ele é enriquecedor. E nós precisamos pensar nisso, pensar nessas coisas. Senão nós vamos ter igrejas de pessoas que não conhecem o Senhor, não têm experiência com o Senhor, não vivem com o Senhor. Algumas que têm muito conhecimento teórico na cabeça e pouca prática de vida, porque elas não viram a teoria sendo aplicado na prática. Nós temos que pensar nisso. Temos aí um desafio, né? O Senhor desafiou aquela mulher e hoje nós somos desafiadas a fazer a mesma coisa, né? A pandemia vai passar, a gente sabe disso. E as nossas casas deverão ser abertas e a gente tem que voltar a conviver com os irmãos, especialmente com os recém-convertidos, né? Precisamos dar opção para esses irmãos. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, com essa palavra maravilhosa que nós ouvimos. Mais uma vez, Castorina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter participado conosco, trazendo o recado do Senhor para nós.